Vibe Mundial FM. Hoje eu queria conversar com vocês em homenagem ao Novembro Azul sobre a questão do câncer de próstata e doenças relacionadas à próstata, né? E antes disso, eu queria somente recapitular a questão da necessidade biológica de evoluirmos de acordo com a função de cada órgão. E é muito importante a gente entender que a natureza percorreu, durante um processo evolutivo, né, cerca de 3,5 bilhões de anos para que a espécie humana pudesse aqui estar. Nós, seres humanos, Homo sapiens sapiens, datamos de aproximadamente 90 mil anos. De forma que, como já discutimos anteriormente, né, a Terra passou por um processo evolutivo que apareceu a partir da primeira célula, que foi se desenvolvendo, se juntando em colônias, formando aí os quinidários, os vermes, invertebrados, vertebrados. E neste momento, como a gente já falou, todos os órgãos estavam compostos, todos os órgãos estavam prontos, todos os sistemas já tinham dado certo. Então, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema renal, o sistema reprodutivo e assim sucessivamente. Porém, como a gente já falou também, a vida não parou por aí, ela evoluiu para um próximo estágio, onde encontramos os mamíferos, e a partir dos mamíferos a gente passa agora a ter uma relação com a emoção, com os sentimentos. E agora a fêmea passa a ter a mama como um mecanismo de contato, de conexão para nutrir, né, esse feto, essa criança, esse bebezinho que vinha aí por nascer. E finalmente, né, a gente teve uma evolução a partir dos primatas, dos vertebrados, né, e aí se desenvolvem vertebrados inferiores e superiores, de forma que os superiores a gente está incluído neles. Então existem algumas teorias que explicam essa evolução dos primatas, né? Uma teoria que a gente chama de anagênica, que diz que a gente veio a partir da evolução de um primórdio anterior, né? Um Australopithecus, e aí foi passando por um processo evolutivo, ganhando assim massa encefálica na região frontal, na testa, né, na região da cabeça, onde assim a gente começou a pensar, se comunicar e evoluir. E também existe uma teoria que chama cladogênica, que diz que a gente realmente teve um ancestral em comum, porém nós não somos descendentes dos macacos. E é claro, também não podemos descartar as outras teorias, como a teoria criacionista, né, onde Deus criou tudo de forma perfeita e assim sucessivamente. Mas o importante aqui é a gente focar naquilo que a gente tem como evolução. De forma que, na natureza, os animais, como a gente já conversou em outros dias, eles teoricamente não adoecem como a gente de forma crônica, visto que eles não conseguem dar um significado para o evento. Então a gente citou a possibilidade, né, e o exemplo de uma zebra numa savana que está sendo perseguida por um leão, que essa zebra vai ativar todos os programas biológicos de sobrevivência, né, para luta e fuga. Essa zebra vai ter as pupilas, os olhos dilatados, o coração vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a frequência respiratória, vai ser liberado na corrente sanguínea vários hormônios que a gente chama de hormônios do estresse, como o cortisol, a adrenalina, os hormônios da tireoide, a noradrenalina, que vão fazer mudanças no nosso corpo para que a gente possa estar preparado para lutar e para fugir, de forma que essas alterações elas vão ocorrer no nosso corpo.
E na natureza, uma vez que o ataque acabou, automaticamente os animais vão desligar esse mecanismo que eles acionaram para lutar ou fugir. Eles vão checar se houve algum dano, se houve alguma destruição, se houve alguma mordida, para que possa, assim, ativar os mecanismos de cura, os mecanismos de sobrevivência, os mecanismos que vão ser caracterizados por inflamação, edema, febre, rubor e calor. Porém, nós, seres humanos, nós acabamos, a partir daí, como a gente já conversou também, a gente passa a dar significado para os eventos que ocorreram na nossa vida. Então a gente passa a ter raiva das pessoas, a gente passa a ter culpa, a gente passa a ter medo, até mesmo de uma realidade que não existe. A gente passa a criar esse medo. De forma que essas adaptações que foram realizadas no nosso corpo, elas se perpetuam, como se a gente não conseguisse desligar o disjuntor ou os sistemas ativatórios e ativadores de lutar e fugir. De forma que o corpo permanece num mecanismo de adaptação contínuo. Então, é importante que a gente agora entenda que se a natureza não gastou, aliás, gastou tanto tempo para desenvolver um corpo perfeito, um sistema perfeito, não tem a mínima condição da gente achar que realmente as doenças surgiram para causar na gente dores e penitências. Então, vamos falar da próstata, então, agora neste momento, né? Então, gente, é preciso a gente entender que a próstata faz parte do sistema reprodutor masculino. E a próstata produz um líquido chamado líquido prostático. E este líquido, junto com o espermatozoide, recebem o nome de sêmen. Sêmen é aquela secreção que sai quando os animais ejaculam. Então, a gente precisa pensar sempre na próstata como uma estrutura do nosso corpo diretamente relacionado com a reprodução. Ao mesmo passo que a gente precisa entender que todo órgão masculino tem um correspondente feminino. Então, nós somos formados por 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomo, sendo que um desses pares é o que vai determinar se a gente vai ser homem ou mulher. De forma que se nós tivermos o cromossomo 23 XX, teremos uma mulher. E se for XY, teremos um homem. De forma que, se for XX, teremos como estrutura o útero. E se formos XY, teremos como estrutura correspondente a próstata. De forma que a gente precisa, então, pensar na próstata como um correspondente ao útero. E o útero é uma estrutura diretamente relacionada com o ninho, porque o útero, pessoal, é a nossa primeira casa. A gente só pode vir a este mundo se a gente for gerado dentro de um ninho, de uma estrutura chamada útero. Então, quando nós formos falar de próstata, é muito importante que a gente correlacione a próstata com a questão da sexualidade, além disso, com a questão do ninho. Então, é importante verificar em homens que têm problemas na próstata como estão as suas relações dentro da sua casa. Se este homem tem o território dele, se este homem está feliz ali dentro, se este homem é ali o provedor, se este homem está ali em harmonia neste lar. Porque em não conseguindo tornar esse lar coeso, estruturado, harmônico, de uma forma que ali ele não queira estar,
existe uma grande chance dele poder colocar este órgão, né, em ação para poder tentar fazer com que essa estrutura aumente a quantidade de situações possíveis para que ele possa ali estruturar esse ninho. Mas a principal função da próstata está relacionado com uma sexualidade, como eu já comentei aqui. Então é interessante a gente olhar para a próstata em relação à sexualidade. E é importante a gente entender que o animal na natureza, ele tem um caminho a percorrer, né? Então, em um determinado momento, este lobo alfa é o reprodutor, é aquele que vai ter a prioridade na cobertura das fêmeas, e, consequentemente, aquele que manda, aquele que determina o funcionamento do seu clã. Porém, quando esse animal envelhece, automaticamente, através de disputas com mais jovens, ele acaba perdendo essa posição de lobo alfa. Ou seja, toda vez que a gente envelhece, a gente automaticamente, biologicamente, está subentendido que a gente não tem mais a condição de ser aquele provedor do ninho, aquele provedor da matilha, aquele que vai se estruturar diante desta situação. De forma que toda e qualquer situação em que o homem, né, já mais velho, por volta de 50, 60, 70 anos, que é a idade mais frequente de câncer de próstata, necessita voltar à posição de lobo alfa, ele volta a ativar todos os mecanismos biológicos para que ele se torne esse lobo alfa. Porém, ele tem que voltar a uma situação que ele, teoricamente, não é mais capaz de ser. Então, em que situações emocionais é frequente ou possível a gente achar associações com problemas de próstata? E é claro, gente, mais uma vez, é fundamental que vocês continuem o acompanhamento com proctologista, com um médico, que façam todos os seus tratamentos. O nosso objetivo aqui é, através de um conhecimento multidisciplinar, avaliar a possibilidade de haver algum fator desencadeante que possa estar sendo o mecanismo ativador dessas doenças. Então, gente, é sempre importante procurar o médico, continuar o seu tratamento, continuar a sua busca. Vibe Mundial.